Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no manual. No vídeo de hoje nós vamos aprender como pintar cauda de sereia. Então fica até o final para você não perder nada. Se você não assistiu o primeiro vídeo e quer aprender como desenhar cauda de sereia, vai lá na descrição que eu vou deixar aí embaixo certinho para vocês poderem assistir o primeiro vídeo. Aí depois vocês vêm aqui para a gente colorir essa cauda de sereia. Depois que você desenhar a cauda de sereia de vocês, vocês vão vir na camada e vai criar uma camada nova para a gente começar a fazer a pintura da cauda de sereia. Agora nós vamos escolher uma cor para a nossa cauda de sereia. Eu vou fazer uma cauda mais puxada para o azul, então eu vou escolher uma cor azul meio escuro. Então eu vou vir aqui na paleta de cores e vou escolher essa cor aqui. Com essa mesma cor azul escura, eu vou fechar essa parte aqui de cima para mim poder utilizar a lata de tinta, porque se eu não fechar essa área, a lata de tinta ela vai sair e vai preencher todo o espaço. Então, depois de fechar, a gente vai utilizar a lata de tinta e vai clicar aqui na cauda e a lata de tinta ela vai preencher todo esse espaço. Agora, nós vamos voltar nas camadas e a gente vai criar uma camada nova e a gente vai apertar nessa flechinha embaixo que tem o nome cortar. Antes de começar a colorir, a gente vai vir aqui nos pincéis e a gente vai pegar o pincel aerógrafo normal. Para começar a fazer a pintura, nós vamos pegar um azul mais claro. Então, a gente vai voltar na paleta de cores e vai pegar esse azul aqui que é bem mais clarinho. Agora, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos deixar o aerógrafo bem grande. E a gente vai vir passando nessa área aqui de cima da cauda da sereia, que é onde vai estar o ponto de iluminação. Agora nós vamos voltar na paleta de cores e vamos pegar um azul ainda mais claro. Então eu vou pegar essa cor aqui, ó. Aí nós vamos pegar esse azul mais claro e a gente vai vir passando aqui nessa área, ó, de cima, onde a gente colocou o ponto de iluminação. Agora nós vamos pegar a cor branca e vir repetindo o mesmo processo, passando nessa área aqui de cima, sem apagar os outros tons de azul que a gente passou, para dar iluminação aqui nessa área da cauda da sereia. Agora nós vamos voltar na paleta de cores e dessa vez nós vamos pegar um azul mais escuro. E a gente vai vir passando esse azul escuro nessa área aqui de baixo, que é onde ela vai ficar mais escura. Então, a gente vai passar na cauda lá embaixo e aqui em cima também, ó. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o aerógrafo e vou vir passando ele com mais frequência aqui nessa parte para ficar mais escura. Então, você vai passando esse azul até essa área de baixo ficar um pouco mais escurinha. Agora, nós vamos voltar na camada e a gente vai criar uma camada nova. Para criar a camada, é só apertar nesse maisinho ali que está do lado. Agora, nós vamos desenhar as escamas da nossa cauda de sereia. E para isso, nós vamos pegar o pincel de caneta desvanecimento. Eu não sei se estou falando certo, mas vai estar aí na tela certinho para vocês verem. Aí, nós vamos pegar esse azul aqui, que é bem mais clarinho, que a gente utilizou da outra vez. E aí, a gente vai vir, ó, dando batidinhas na tela por toda a cauda da sereia. Aí você faz umas bolinhas mais grandes e depois diminui o pincel para ele ficar um pouco mais pequeno. E aí você vai dando batidinha com o pincel mais pequeno. E aí você vai espalhando por toda a cauda da sereia. Aí é só você fazer esse mesmo processo. Vai aumentando o pincel, diminuindo e dando as batidinhas na tela, que já vai ficando esse efeito aí que vocês estão vendo na tela. É só você fazer isso por toda a cauda da sereia. Fazendo isso, a cauda da sereia vai ficar com o efeito de que nem ela tem escamas na cauda, então vai ficar bem legal. Então é só você continuar fazendo esse processo até preencher toda a cauda.
Eu vou fazer esse processo também aqui nas barbatanas. Então, eu vou, ó, diminuindo o pincel e fazendo uns mais pequenininhos. E os mais grandes eu deixo por baixo. Então, depois que você fizer esse processo por toda a cauda, a gente vai voltar na camada e a gente vai diminuir aqui embaixo, ó, a opacidade das nossas escamas, que a gente acabou de fazer. Eu deixei a opacidade no 55%. Depois de baixar a opacidade, nós vamos criar uma camada nova e a gente vai pegar a cor branca para a gente deixar as escamas mais claras. Então, ó, eu vou pegar e vou vir passando as escamas nessa parte ali onde tá mais claro. Então, nós vamos vir passando nessa área ali onde tá mais clara, porque quando a gente passou as escamas naquela hora aqui, não deu pra ver porque essa parte aqui tava mais clara. Então, como a gente vai colocar uma cor branca, vai aparecer mais aqui deste lado. Tá vendo, ó, que já dá pra ver mais as escamas ali em cima, no lugar onde é branco, ó. Aqui embaixo também, na barbatana, ó, não tava dando pra ver porque a cor era um pouco mais clara e já tava se penetrando aqui. Mas como aqui é branco, ó, já dá pra ver mais as escamas. Agora, nós vamos vir nos pincéis e a gente vai pegar outro pincel. Nós vamos pegar esse pincel aqui de glitter. Então, a gente vai pegar essa cor aqui, que é um azul mais clarinho, e nós vamos criar aqui uma camada nova para não danificar as nossas escamas. Aí eu vou apertar em cortar, que é nessa flechinha aqui embaixo, que é para não ultrapassar da nossa pintura. Nós vamos vir passando esse glitter nessa área aqui de cima, onde está mais brilhosa, ó. Somente nesses recantos aqui, ó. Então, é só você espalhando com muito cuidado para não ficar marcações. Então, você vem colocando um pouquinho aqui embaixo também, ó, nesse recanto aqui. E aqui também na barbatana. Então, você vai espalhando esse glitter aqui, nessa parte mais clara aqui também da barbatana, ó. Depois, nós vamos vir na lata de cores e a gente vai pegar um azul mais escuro. Aí, o nosso glitter vai ficar um pouco mais escurinho. Então, a gente vai vir passando nessa área aqui de baixo da cauda da sereia. Nós vamos vir passando esse glitter lá de cima até aqui embaixo na barbatana. Agora, nós vamos vir no pincel e nós vamos pegar o pincel de puntilismo. Aí, nós vamos vir passando em alguns locais aqui perto do glitter, ó. Nós não vamos passar o pincel por toda parte da cauda da sereia, nós só vamos passar nessas áreas aqui mais próximas do glitter. Então, a gente vai passar só mais aqui nessa área de baixo, onde é mais escura. Esse brilho vai ajudar a dar desfoque no outro brilho que a gente tinha colocado. Então, ele vai ajudar muito na hora de fazer a pintura da cauda. Então, você vai colocando aqui mais nesses lugares embaixo onde você colocou o brilho. Depois, nós vamos vir aqui nos pincéis e nós vamos pegar esse brilho aqui de pulverização, que é um brilho que tem os grãos mais pequenininhos. E aí, nós vamos clonar a cor branca e a gente vai vir passando ele um pouquinho assim, ó, por cima da cauda, só dando algumas batidinhas para não ficar muito brilho na cauda. Depois de passar esse brilho por toda a cauda, nós vamos vir na camada do brilho e a gente vai diminuir essa camada um pouco. Nós vamos deixar a camada no 87%. Agora, nós vamos colorir a nossa barbatana. Então, a gente vai voltar aqui nas camadas e a gente vai descer nessa camada aqui, quase perto da última. E nós vamos apertar no maisinho para criar uma camada nova. Aí, nós vamos apertar aqui em cortar, que é nessa flechinha embaixo. Aí, nós vamos pegar esse pincel aqui, que foi o mesmo que a gente utilizou naquela hora.
Aí nós vamos vir aqui na paleta de cores e a gente vai pegar esse azul aqui, que é um pouco mais escurinho. E aí nós vamos vir aqui na nossa barbatana e a gente vai passar, ó, esse azul mais escuro nessas áreas aqui onde tem dobras, ó. Vocês estão vendo que a barbatana, ela é tipo assim, que nem tivesse algumas ondinhas? Então a gente vai vir nesses lugares assim, ó, que são mais fundo, que é pra dar um tom de escuridade e pra ficar mais com um tom de dobra na barbatana. Dá um efeito bem mais legal depois que a gente faz isso. Então a gente vai vir nesses lugares aqui, ó, e a gente vai passando o pincel. Se caso ficar grosso demais, vocês podem vir com uma borracha e deixar mais fino, ó. Então, eu vou passando nessas áreas aqui que estão mais fundas e deixando essas áreas do meio sem passar. Depois de fazer isso por toda a barbatana, agora nós vamos pegar o pincel de desfoque e a gente vai vir passando em todas essas áreas que a gente fez a linhagem, ó. Então, a gente vai passando ele para ficar desfocado. Agora nós vamos vir aqui na paleta de cores e nós vamos pegar um azul bem mais escuro. Então, eu vou pegar esse azul aqui e a gente vai vir, ó, repetindo o mesmo processo, passando esse azul mais escuro nessas áreas aqui. Então, a gente vai vir passando esse azul escuro nessas dobrinhas. Depois de fazer todo aquele processo de novo, nós vamos pegar o desfoque e a gente vai passar nesse azul mais escuro que a gente passou. Com esse pequeno efeito, nossa barbatana vai ficar bem mais legal, ó. Tá vendo? Já dá pra ver a ondulação, ó, da cauda da barbatana. Então, fica bem mais legal fazer esse procedimento. Agora, nós vamos vir no pincel e nós vamos pegar o pincel de areógrafo normal para finalizar a nossa barbatana. Então, eu vou pegar esse azul aqui, que é bem mais escurinho, e a gente vai vir passando, ó, nessas ondas aqui, que é para deixar um pouco mais escuro e tirar algumas marcações que ficou. Nós vamos passar esse azul mais escuro também desse lado aqui, que é um pouco mais claro, para ativar a cor e ficar um pouco mais escura, para dar para enxergar mais as ondas da cauda. Agora, para finalizar, a gente vai pegar esse azul escuro e vai passar aqui, ó, nessa pequena divisão aqui entre a cauda e a barbatana da sereia. Então, nós vamos deixar essa área aqui um pouco mais escurinha. Vocês estão vendo essa marcação ali em cima da cauda da nossa sereia? Então, é isso agora que a gente vai consertar. Nós vamos vir aqui nas camadas. Nós vamos voltar para a primeira camada em que a gente criou para começar a colorir. Aí, nós vamos pegar esse pincel aqui de desfoque e a gente vai passar aqui nessa área. Depois que a gente passou o desfoque, ficou bem mais legal, mas ainda não desfocou tanto como eu queria. Então, eu vou vir aqui na paleta de cores e a gente vai pegar esse azul aqui. Com o areógrafo normal, a gente vai passar nessa área aqui de cima, passando ele bem de leve, que é para criar um degradê nessa área. Esse restinho que ultrapassar do desenho é só você vir e apagar com a borracha. Para finalizar, é só pegar o desfoque e passar nessa área aqui de cima. E pronto, aqui em cima já vai estar pronta a nossa cauda. Agora, como a linearte ficou um pouco escura demais para a cauda da sereia, a gente vai mudar a cor dela. Então, nós vamos vir na camada da linearte e a gente vai criar uma camada por cima da linearte e a gente vai apertar em cortar, que assim só vai colorir a linearte. Aí depois nós vamos vir aqui e a gente vai pegar o pincel de tinta dura. Agora nós vamos vir na paleta de cores e a gente vai pegar um azul escuro e a gente vai vir passando na linearte. Eu vou pegar esse azul aqui, que é um pouco mais escuro, que é para ficar no tom certo, para ficar aí visível também na cor que a gente utilizou para fazer a pintura da cauda.
E aí você vai passando esse azul até cobrir toda a linha arte do desenho que vocês fizeram. Aqui eu dei uma pequena diminuída na linha arte, que é para ela ficar um pouquinho mais clarinha e a linha arte não ficar tão forte e não atrapalhar a nossa pintura. Então eu achei que ficou bem mais legal assim, então eu vou deixar a linha arte um pouquinho diminuída. Mas se no seu caso a linha arte ficou mais legal, você não precisa diminuir a linha arte. Aqui eu vou voltar na camada do glitter e vou apagar um pouquinho do brilho que ficou aqui, porque eu achei que estava muito brilho nesse local. Depois disso, a nossa cauda vai estar finalizada. Agora eu vou colocar uma cor mais escura de fundo para vocês poderem ver melhor a cauda da sereia. Então ficou bem assim a nossa cauda, mas agora eu vou dar para vocês uma segunda opção de cauda que vocês podem fazer. Então nós vamos voltar lá na camada, na primeira camada, e a gente vai apagar a nossa barbatana de baixo. E aí nós vamos vir aqui em cima e nós vamos criar uma camada nova para a gente começar a fazer a pintura da barbatana. Então, a gente vai vir aqui na paleta de cores e a gente vai pegar esse azul aqui, que foi o mesmo que nós utilizamos de base naquela hora. Aí, nós vamos usar a lata de tinta e a gente vai preencher toda a barbatana. Depois disso, nós vamos criar mais uma camada acima e a gente vai apertar nessa flechinha embaixo que tem o nome cortar. Agora, nós vamos vir nos pincéis e a gente vai pegar o pincel de aerógrafo normal. Agora, nós vamos na paleta de cores e a gente vai pegar um azul mais clarinho. Nós vamos aumentar o tamanho do nosso pincel e a gente vai vir passando esse azul mais claro aqui nessa área do meio, com o pincel de aerógrafo normal. Nós vamos pegar essa cor branca aqui e a gente vai vir passando ela aqui, ó, no meio da barbatana, para deixar um pouco mais brilhosa essa área aqui. Depois de passar o branco por essas partes aí nós vamos voltar na lata de cores e a gente vai pegar um azul mais clarinho, que fica bem aqui na paleta de cores. Aí nós vamos pegar o pincel de aerógrafo normal. O azul que eu tinha escolhido era um azul muito claro, então eu vou voltar na paleta de cores para pegar um azul um pouco mais forte. Então eu vou pegar esse daqui, que ele é mais forte do que o outro. Nós vamos passar o aerógrafo nessas dobrinhas aqui, ó, vindo de baixo para cima, igual a gente fez naquela hora, só que com um pincel diferente. Então, a gente vai passar somente nessas dobrinhas aqui, ó, para ficar mais escuro e deixar um movimento mais legal. Não se esqueça de deixar alguns pontos com os pontos de luz, ó. Você vai só passar nessas dobras e deixar esses outros espaços com brilho, ó. Que vai ficar mais ou menos assim. Depois de terminar de fazer essa sombreação com aerógrafo normal, nós vamos voltar aqui nos pincéis e a gente vai pegar o pincel de tinta dura. E aí, depois que a gente pegar o pincel de tinta dura, nós vamos vir aqui na paleta de cores e a gente vai pegar uma cor bem clarinha, que é pra gente finalizar a nossa cauda. Então, a gente vai fazer algumas linhas traçando ela de cima para baixo. Então, a gente vai criar uma camada e vai vir traçando essas linhas, ó, vindo ali do final da cauda, puxando para cima. Então, nós vamos fazer algumas linhas até preencher toda a barbatana da cauda da sereia. Então, é bom vocês deixarem o pincel de vocês bem pequenininho. O meu tá no 2.7. E aí, você vai traçando essa linha até chegar no final da barbatana da cauda da sereia, deixando um pequeno espaço entre elas. Depois de fazer a linha, a gente vai voltar na camada e vai diminuir essa camada da linha para ela ficar um pouquinho mais clara.
E aí depois nós vamos voltar na camada de novo e a gente vai descer na camada onde a gente colocou a cor base, que é para desfocar essa área aqui, ó. Para fazer o desfoque, nós vamos pegar o pincel de aerógrafo normal e a gente vai vir passando nessa área aqui, com a mesma cor azul que a gente utilizou, de cor base. Aí, esses restantes que sobrarem, você vem com a borracha e é só apagar. Como dá para vocês perceberem, ficou uma pequena marcação das linhas. Então, a gente vai lá na camada das linhas e nós vamos desfocar um pouco essas linhas. Então, eu vou apagar aqui um pouquinho dela e vou pegar o desfoque e vou passar aqui nessa área de cima. Só nessa área de cima aqui para dar um desfoque. Então, eu vou diminuir o desfoque, que é para não desfocar tanto e acabar apagando a linha toda. Então, eu vou deixar o desfoque no 3.5 e vou passar aqui nesse finalzinho da linha. Então, nós vamos voltar aqui na camada de cor base e eu vou colocar um azul mais claro, que é para dar um desfoque aqui. Para finalizar essa parte, é só você pegar a borracha e apagar esses excessos aqui. Para finalizar a nossa calda de sereia, nós vamos vir aqui nos pincéis e a gente vai pegar um pincel de glitter. Nós vamos pegar o pincel de putilismo, aquele que tem uns grãozinhos bem pequenos e que a gente utilizou na outra hora para colocar glitter na parte de cima da cauda. Então, a gente vai pegar esse pincel aqui, ó. E a gente vai vir na lata de cores e vai pegar uma cor bem clarinha, esse azul aqui, ó. E a gente vai vir passando por toda a cauda, dando algumas pequenas batidinhas para não acabar sumindo com a cor da nossa cauda. Então, a gente, ó, vai dar várias batidinhas espalhando por toda a barbatana da sereia. Para o brilho ficar mais avistado, vou vir na lata de cores e vou pegar a cor branca. E agora nós vamos vir espalhando esse glitter por toda a barbatana da cauda da sereia, como a gente fez da outra vez, dando algumas batidinhas. E é só fazer isso que nossa cauda vai estar finalizada. Lembrando que vocês podem estar fazendo da cor que vocês quiserem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se for novo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E é isso, tchau, até o próximo vídeo!